Este o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e a lista de desaparecidos aqui em Santa Catarina. Um número oficial de 5.000 desaparecidos, mas estima-se hoje em 500 pessoas desaparecidas, porque é um problema no banco de dados. Porque muitos dos desaparecidos, num primeiro momento, já voltaram para casa. Uma briga familiar, enfim, alguma desavença, voltou para casa. Só que os familiares não deram baixa na polícia, esse é um problema também. Nós estamos tratando deste assunto hoje aqui no Conversas Cruzadas desta noite. Pelos seus dados lá no portal, o que motiva mais o cidadão a sair de casa? E qual é o perfil dele? Idade, homem, mulher? Ele sai de casa por quê? Envolvimento com droga, brigou com o pai, brigou com a mãe, não aceita o namorado, não aceita a namorada? Eu até antes de responder essa pergunta, eu quero só voltar um pouquinho no tema de uma mãe que eu acompanho há 15 anos aqui em Florianópolis, que é um caso emblemático, a mãe da menina Elisséia Silveira, que está há 20 anos desaparecida. E há 15 anos eu acompanho essa mãe, há pouco vocês citavam a dor de uma mãe, né, que passa por isso, e ela muitas vezes ela me dizia: Gerson, quando eu me alimento, eu lembro que minha filha pode estar passando fome. Quando eu me agasalho, eu lembro que ela pode estar com frio. E até mesmo ao sorrir, ela sente remorso, porque ela lembra que a filha pode estar chorando. Então, essa é a sensação de uma mãe no seu dia a dia. E ainda completando, ela dizia: eu tenho pesadelos, e quando eu acordo, eu vejo que meu pesadelo continua. Ele não acaba na noite. Quando acaba o sonho, ele continua existindo na vida real. Então, é uma dor realmente que se renova dia a dia. E a questão dos números. Quando foi criada a delegacia, se falava, acho que mais de 18 mil, delegado, mais de 18 mil casos registrados quando foi criada a delegacia há 2 anos. Sim. Eram mais de 18 mil. Que com os cruzamentos de dados, com o trabalho de delegacia de investigação, se baixou para 5.500 e que podem chegar em 500. Então, essa é a parte a se comemorar. Falávamos em 18 mil, baixou para 5.500, pode chegar em 500. A parte dramática nisso, se nós pensarmos em 500 pessoas, se desaparecessem no mesmo dia, no mesmo local, seria uma comoção mundial. Imaginem 500 pessoas, lado a lado, de repente somem todas. Isso seria uma matéria no mundo inteiro e seria uma grande comoção. Mas como acontece num local, acontece no outro, uma aqui, outra amanhã, outra semana que vem em São Paulo, depois uma no Rio, volta a acontecer um caso aqui. Às vezes então foge um pouco a dimensão, a complexidade desse drama realmente, que é o desaparecimento, independente de quantos sejam. E por isso é fundamental esse trabalho que a delegacia e os deputados estão implantando de uma política estadual. Porque fosse um desaparecido, e já seria necessária essa política. São 500 no mínimo. Claro. Talvez seja um pouco mais, porque a gente não tem a realidade nesse número de 500. Quanto à questão do desaparecimento, nós temos realmente um grande drama que talvez exista uma falta de trabalho, novamente na escola, que são os jovens. O grande percentual é de jovens. E homem? Menino? Meninos, meninas e cada vez... Meninas? Meninas. É mesmo? E mais precoce, delegado. Me surpreendeu, pensei que era menino. Cada vez mais precoce. A fuga. Guri rebelde e tal. Se o Gerson permitir, nós temos casos de crianças, 10 anos, que deixam um bilhete para a mãe, que agora vai viver. A questão da precocidade cada vez mais. Isso. Então, essa era na faixa 13, 12, 14, foi baixando. Agora está baixando mais. E eu, no próprio portal, eu recebo muitos pedidos de ajuda. Eu sempre digo assim: o portal da Esperança, ele não procura pessoas. Muitos me perguntam: quantas pessoas você já localizou? Eu digo: não procura. Eu ajudo a divulgar pessoas desaparecidas. Eu faço cartazes. Nós temos hoje uma campanha nos terminais de ônibus, com painéis, com fotos de pessoas desaparecidas e com dicas de prevenção, os aeroportos. Numa parceria com a delegacia, com a Polícia Rodoviária Federal, disponibilizamos cartazes para enviar para todos os postos da Polícia Rodoviária. As rodoviárias estaduais, são várias maneiras de estar difundindo o trabalho, ajudando na procura, não procurando. Quem procura realmente tem a capacidade técnica para isso, conhecimento é a polícia. Então nós ajudamos. Mas a gente acaba se envolvendo com essa procura porque as pessoas pedem ajuda. E aí pode-se criar um perfil. E realmente hoje, 90% com certeza são adolescentes, grande parte é o desaparecimento temporário e voluntário. Ou seja, o jovem ele quis desaparecer por 1, 2, 3 dias. E os familiares que têm desaparecido, não sinto isso como algo agressivo, não, é a nossa realidade. Mas temos, claro, aqueles casos que realmente desapareceram motivados por algum acontecimento maior, que pode envolver terceiros. E aí entra a questão do quanto é prejudicial essa fuga do lar. Porque o efetivo da delegacia hoje é pequeno. Essa é a nossa realidade, não só da delegacia dos desaparecidos, da segurança como um todo. Então esse jovem que foge de casa, que provoca essa fuga temporária, voluntária, que de repente, por um namoro proibido, por uma questão de drogas, por uma rebeldia, por não aceitar um não, ele sai de casa, deixa o bilhetinho: fui cuidar da minha vida, sei me virar, e fica um dia, 2, 3, 4, uma semana. Adultos também fazem isso, não vamos falar só dos jovens.
Há pouco tempo eu tinha um jovem pedindo ajuda que a mãe dele estava desaparecida. Uma semana depois ela apareceu, ela estava depressiva, ficou na casa de uma amiga. Aquele clássico, né? Aquele clássico que vou comprar um cigarro e já volto. E já volta, exatamente. E aí é um dia, é dois, é três. Mas isso envolve então um trabalho de investigação da polícia que tem que homologar os casos, que tem que investigar, porque o pai, a mãe, ele vai cobrar. Ele não quer saber se o filho sumiu porque quis, ele quer saber aonde está seu filho. Então o grande problema realmente é a fuga do lar. E eu acho que para isso também precisa ser feito um trabalho de base. Eu acho que unir as forças existentes, nós temos um trabalho do PROERD, de prevenção às drogas, vamos inserir no PROERD, de repente, a questão do desaparecimento e aproveitar esse trabalho que já é feito dentro de sala de aula, também com a questão do desaparecimento. Então, orientar o jovem, mostrar o quanto ele está prejudicando todo o sistema e principalmente aquelas pessoas que realmente precisam que a polícia faça investigação para encontrá-las ou descobrir o que aconteceu. Agora, pois não. Igor, se me permite, mas tudo está alicerçado na desestruturação da família. Sem dúvida. Essa é a essência. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, né? E a falta e a omissão, o que eu presenciei, por exemplo, em Criciúma, né? Quando visualizei lá, infelizmente infelizmente por um lado e felizmente por outro, por ter a oportunidade de estar naquele momento, de ver o delegado Có com um revólver em punho, de frente com os marginais e a população correndo no meio de cima, fazendo uma reflexão, mas a que ponto chegamos? Né? E tudo isso chegou por uma sucessão de erros, de equívocos, de omissões de vários governos que sucederam. Não vamos aqui botar digital nesse ou naquele. De programas sociais, né? De programas educacionais, de incentivo à micro, à pequena, à média indústria, de programas de lazer. A ineficiência do Estado fez com que a polícia tivesse que agir de tal forma ao extremo nessa situação. Então, a essência de tudo está justamente na desestruturação da família. Até se me permite, a gente coloca assim, o jovem que foge de casa. Lembrando que muitas vezes ele realmente é uma vítima, ele está, de repente, fugindo de casa por maus tratos, por abuso. Só que a fuga tende a aumentar o problema. Então, na verdade, o que esse jovem precisa ser orientado a procurar ajuda, não a fugir. Porque o problema vai estar com ele, vai continuar com ele. Em algum momento ele vai ter que voltar e o problema vai continuar existindo. Então, muitas vezes, vítima foge do espancamento. Nos nossos manuais de orientação, a gente coloca um dos temas é a violência contra a mulher. Eu mesmo perguntaram, mas o que a violência contra a mulher tem a ver com desaparecimento? Eu digo tudo. Imagina um filho vendo a mãe sendo espancada diariamente. Na primeira oportunidade, a menina, principalmente, conhecer alguém, ela vai querer sair de casa, ela vai querer ir com ele. E, de repente, achando que está fugindo com um príncipe encantado, está indo com um sapo, né, cheio de verrugas. Então, tem que haver esse trabalho realmente de orientação com o jovem. Oi, Igor, só para lhe informar, com a criação da delegacia, todos os registros, tanto de desaparecimento como reaparecimento do Estado, a delegacia tem esse controle. Nós recebemos o e-mail. Então, eu acompanho em tempo real de todo o Estado de Santa Catarina. E um problema que nós temos é a homologação. Nós somos obrigados a confirmar aquele desaparecimento. Né? A partir daí vem uma tarja em todo o sistema integrado do Estado. Porque anteriormente eu registrava uma ocorrência de desaparecimento do Gerson. 15 minutos depois ele ia numa outra delegacia e registrava a ocorrência lá que perdeu os documentos. A partir da homologação, não pode mais. E aí, que eu volto a frisar, por exemplo, o sistema ainda tem alguns problemas. Eu sou obrigado a fazer na minha residência, sexta-noite, sábado, domingo e feriado, estas homologações para geral. Entendi. Eu tenho que fazer isso para gerar o carimbo ali no próprio sistema. Sim. Então, as dificuldades que a gente tem e procura aí para trabalhar em prol dessa causa. Bom, delegado Vanderlei Redondo, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu gostaria que o senhor contasse para a gente aqui algumas histórias, algumas investigações que culminaram com a descoberta, né, o encontro, né, a localização dessas pessoas que sumiram e foram identificadas, localizadas pelas autoridades policiais. E também o seguinte, quanto mais o tempo passa, mais difícil, imagina, é para identificar as pessoas que fogem, né? Vamos tratar desse assunto em instantes aqui na sequência do Conversas Cruzadas. Até já.